Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso canal de Teologia Bíblica e nós estamos no curso de Teologia. Nós estamos abordando a disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Já falamos sobre alguns livros conhecidos como Pentateuco. Está faltando falar 2 livros dentro desse grupo conhecido como Pentateuco, que é um conjunto de 5 livros. Que é falar sobre o livro de Números, livro que nós vamos abordar o seu panorama de forma breve hoje. E na nossa última aula nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. O livro de Números é interessante porque o termo ou a palavra original ela não deveria ser números, né? Mas na verdade deveria vir no deserto. Por que então o professor vem escrito como número? Por causa dessa Bíblia aqui conhecida como a Septuaginta. A Septuaginta, que nós aprendemos lá na disciplina de Bibliologia, ela é a tradução do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, né, para o grego, lá no período do século 3 a.C. Se nós formos ver essa Bíblia, por exemplo, que é a Bíblia hebraica, ou a chamada Tanar porque ela vai juntar aí as primeiras sílabas de cada um dos 3 conjuntos de livros da Bíblia hebraica, a Torá, o Nevim, que seriam lá os profetas, e os Ketubins, que seriam os escritos, então forma-se Taná. Na Taná já vai vir escrito como Bab Midá. Bab Midá é no deserto, uma tradução aí original. Se puxarmos um esboço simples, que é o que eu quero trazer nessa aula, para que a aula não fique muito longa, se nós puxarmos um esboço simples dos 36 capítulos do livro de Números, porque são 36 capítulos, esse livro ele narraria cronologicamente a continuação ali do que começa a acontecer com o povo de Israel no Êxodo. Então ele vai narrar principalmente a saída do povo do Monte Sinai até o povo chegar a se aproximar, a se acampar, poderíamos dizer, nas planícies ali de Moabe, alcançando uma região que chama Cádiz, e onde o tempo cronológico ali, a quantidade de tempo que narraria todos os relatos aqui do livro de Números, daria cerca de 40 anos, sendo que 38 dentre esses 40 anos foram próximos ali à região de Cádiz. Se dividirmos o livro em 6 partes, e eu quis fazer uma divisão rápida só para vocês entenderem os assuntos, e eu vou falar sobre os acontecimentos principais dentro desse livro de Números. Então, se nós dividirmos ele em 6 partes, nós vamos ter a seguinte organização, né? Uma organização que ela vai se dar da seguinte forma. Lógico que não é a única forma de organizar esse livro, existem outras organizações que são feitas, né? Mas eu quis dividir dessa forma para ficar um pouco mais simples e mais didático. Dividindo do capítulo 1 até por volta lá do capítulo 10, no versículo 10, vai falar sobre a preparação do povo de Israel para entrar em Canaã. E aí tem alguns dados interessantes, alguns dados importantes, como por exemplo, quando Deus, né, o termo números, ele vai estar bem relacionado ao censo que vai ser solicitado de Deus para Moisés e para Arão que fizesse do povo. Então, quando o povo estava lá no Sinai, Moisés, assim como Arão, levanta um censo. Esse censo, o livro de Números vai relatar que era de homens acima de 20 anos. Por que homens acima de 20 anos? Porque era claramente um censo militar, né? Como eles iriam peregrinar pelo deserto até a entrada na Terra Prometida, até a entrada em Canaã, existiam vários povos ali nos arredores daquela região que eles iriam peregrinar, e existia a possibilidade de guerra, de combates, de enfrentamentos. Por isso que foi feito esse levantamento. E o levantamento consta 600 mil homens que foram ali contabilizados, fora mulheres, né, crianças e homens que não estavam dentro dessa faixa etária. A segunda parte, que aí essa primeira vai ser Israel se preparando para entrar em Canaã, e vai ter uma curiosidade, que depois que o povo vai estar bem próximo ali de entrar na Terra Prometida, já nas planícies ali de Moabe, vai ser feito um novo censo, e esse novo censo vai contabilizar 600 mil homens, ou seja, por causa da infidelidade do povo nessa peregrinação no deserto,
por isso que vem o termo Bar Midbar, que seria uma possibilidade, né, de significado mais original do texto, até porque no hebraico está escrito isso mesmo. Esse tempo de peregrinação no deserto do povo de Israel também foi um tempo de infidelidade desse mesmo povo de Israel. A segunda parte, então, vai ser uma jornada que ela vai do Sinai até Cádiz, e ela pode ser registrada lá no capítulo 10, a partir do seu versículo 1, até o capítulo 12, versículo 16, que aí vai ter uma questão interessante, né? Vai ter uma questão importante. O povo, Deus vai pedir, Deus vai instruir para que o povo venha espiar a terra, e 12 espias vão ser enviados, é uma história famosa, né? Dentre esses 12 espias, 10 dentre eles vão falar assim, que a terra é boa, que a terra manda leite e mel, que os frutos eram muito grandes ali naquela terra, né? A ponto de ser necessário que... a ponto de acontecer de ser necessário de mais de um homem para carregar aquele fruto, de tão grande que aquele fruto era. O que mostrava que a terra realmente era muito boa, né? Da maneira como Deus ali havia prometido. Porém, existiam inimigos muito grandes, terríveis, e com isso o povo teria dificuldade de entrar naquela terra. Os dois únicos que vão ir contra esse pensamento serão Josué e Caleb, mas Josué e Caleb, eles, por irem contra a maioria, eles quase vão ser apedrejados, né, ali pelo povo. E esse fato ele é importante porque ele mostra o quanto que Josué ele possuía um caráter e o quanto que Josué ele possuía um perfil para mais à frente, que vai ser registrado lá em Números 27, ele se tornar o sucessor de Moisés. Se dividirmos em mais uma parte, esse livro de Números vai ter o período de 38 anos especificamente, né, que o povo vai ficar peregrinando pela região de Cades Barneia. O povo não vai entrar na terra prometida, eles vão ter medo, né, de entrar ali na terra, de entrar em Canaã, por causa do relatório que os espias haviam passado, o relatório amedrontador que os espias haviam passado, e logo nesse tempo que eles vão ficar no deserto, eles vão mostrar toda a sua infidelidade, porque mesmo Deus os sustentando, mesmo Deus provendo o maná dos céus, vão vir muitos questionamentos. Há um relato que talvez seja um dos mais importantes, que é o relato da rebelião que ocorre. Ocorre uma rebelião contra principalmente Moisés e Arão, através de 3 figuras famosas. Uma delas é Corá, ou Coré, como aparece também uma possibilidade de tradução. A outra é Datã e a outra Abirão. Coré, Datã e Abirão, eles vão questionar a autoridade dos líderes de Israel, que nesse momento eram Moisés e Arão, além dos demais sacerdotes ali, filhos, né, de Arão, aqueles que tinham o sacerdócio. E vai ser feito um pedido de Moisés a Deus, né, para que fosse provado quem verdadeiramente tinha autoridade sobre o povo de Israel, e a história é famosa, teve até filme sobre isso, o famoso filme lá, Os 10 Mandamentos, né, da TV Record, que mostra em parte cinematográfica, sim, mas não sabemos de fato ao fundo o que aconteceu, por exemplo, com os filhos desses 3, né, com as famílias desses 3, porque se muitos dizem que a família inteira caiu dentro de um buraco ali que se abriu e foi engolida por aquele buraco, outros dizem que nem todos aconteceu isso. Mas o fato é que aqueles que questionaram, que se rebelaram contra Arão e contra Moisés, eles tiveram essa punição severa de Deus, que é a punição severa de Deus que mostra que Deus estava com Moisés, que Deus estava com Arão. Vai ter, além dessa ação de rebelião, vai ter registrado também um fato entre Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, e Miriam e Arão vão questionar Moisés de um casamento que Moisés ia fazer com uma estrangeira, né, que não era do povo ali de Israel. E aí Miriam vai ficar toda cheia de lepra e vai ter que passar por um tempo ali de purificação, por causa dela ter tido ações de oposição
a Moisés. Ao que tudo indica, fazendo uma análise assim, do texto, não era nem por causa dela ter questionado o casamento de Moisés, esse casamento, né, especificamente de Moisés, mas era mais por causa do questionamento da autoridade de Moisés, do quanto que Deus usava Moisés. Como, por exemplo, quando seu sogro Jetro vai indicar que ele não conseguiria guiar um povo tão grande sozinho, ele vai levantar 70 anciãos, e 70 é um número que tem um significado simbólico muito grande, que aí é só você lembrar dos 70 que Jesus escolhe e envia para fazer sua missão de cura, para fazer uma missão de propagação, né, do poder e dos milagres através do nome dele, através do nome de Jesus. Se dividirmos em mais uma parte, nós vamos ter então, depois que eles chegam até a planície de Moabe, né? Na planície de Moabe ali, o rei dos Moabitas, chamado Balaque, aí tem história famosa de Balaão e de Balaque, ele vai incitar, ele vai falar, trazer um que muitos chamam de profeta, mas talvez seria mais próximo de um vidente, Balaão, e ele vai tentar incitar Balaão a amaldiçoar o povo de Israel. Mas o que vai acontecer é que Balaão não vai amaldiçoar o povo de Israel, mas vai acabar abençoando por diversas vezes ali o povo de Israel. Entretanto, Balaão vai instruir os moabitas para que eles inserissem a idolatria e a sensualidade, mas com foco mais em questões idólatras mesmo, no meio do povo de Israel. A prostituição e a idolatria no meio do povo de Israel. Tanto os moabitas, assim como Balaão e Balaque, serão condenados pelos atos de incitação do povo de Israel à idolatria, e tem alguns registros importantes, como, por exemplo, a morte de Arão, e o registro lá em Êxodo 20, quando fala que Arão e também Moisés, eles não iriam entrar na terra prometida. Por que eles não iriam entrar na terra prometida? Tem um fato narrado também dentro do livro de Números, que é quando Moisés, Deus fala com ele para falar a rocha, e Moisés vai e fere a rocha, né? E Moisés estava irado, tanto com a impaciência do povo, assim como com os questionamentos que constantemente esse povo traz. Deus também, ele se ira contra o povo, tanto que aquela geração que sai do Sinai e que marcha sentido Canaã, que vai passar por Cádiz, que vai chegar até a Cádiz, né? Vai chegar alguns até a planície ali de Moabe, eles não vão entrar na Terra Prometida. Quem vai entrar na Terra Prometida dessa geração de 38 anos atrás? Apenas Josué e Caleb. Isso nós vamos ver num outro livro que já é um livro histórico, quando nós formos estudar o panorama do livro de Josué. Então, na aula de hoje nós falamos brevemente aí sobre um panorama do livro de Números. O que tem de mais importante é um livro que narra a história do povo no deserto. O povo saindo do Sinai, aqueles mesmos 600 mil que saíram do Sinai, chegando até as planícies ali de Moabe ou até a região de Cádiz Barneia. O povo vai ser incrédulo, vai questionar várias vezes a Deus, vai questionar várias vezes a autoridade de Moisés, inclusive a autoridade de Arão como sacerdote. Por isso que a vara de Arão vai florescer, né? Que é até uma simbologia que dentro ali da Arca da Aliança tem o maná, tem a tábua dos 10 mandamentos e tem a vara de Arão que floresceu, que é para mostrar o sacerdócio que vem através de Arão, que é o sacerdócio que vai suceder a tribo de Levi. Na nossa próxima e última aula sobre o Pentateuco, hein? Então fique bem atento. Você que não assistiu às outras aulas, assista, porque todas as aulas desses 5 primeiros livros da Bíblia, elas são importantes para entendermos em conjunto os primeiros acontecimentos e a formação do povo de Israel. Aguardo vocês!